Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Acho que a minha câmera tá virada, Tá virada? tá ao contrário, É, cabecinha, né? Ai, ai, tudo bem? tudo bem, graças a Deus. Você acabou de entrar, né? Eu Entrei entro muito agora. rápido. Deixa eu ver se eu coloco aqui um filtro, porque, nossa, muito maquiada. Um filtro? Os filtros nunca estão do meu lado. Dessa... E aí, deu tempo de chegar com a Lolo? Deu tempo da gente já Olá, jantar, já tomamos Gildo. banho, cheirosinhos. Isso aí. Tudo bem, Geilson? Seja bem-vindo. Bem-vinda, né? Vamos mandar aviãozinho? Vamos lá. Ô, Silvio, coloca aí coloca aí, você colocou coloca assim, o que que nós vamos falar um pouco sobre me deixar para depois, procrastinação. E agora? O que fazer? Coloca alguma coisa aí que é sobre o nosso bate-papo, né, que a gente vai fazer. Enquanto eu vou mandando os aviãozinhos aqui, Olá, Mila, boa noite. porque aí o pessoal vai vendo o que que a gente está falando, eles dão uma passadinha, eles gostam do tema, que a gente vai falar, pessoal, um pouquinho hoje, fazer um bate-papo sobre procrastinação. Todos nós procrastinamos, né? Porém, quando a gente está procrastinando sobre situações que muda a nossa, que depende, né, do nosso destino, da nossa tomada de decisão, a gente está se deixando para depois, aí o negócio fica estranho, né, Silvio? Com certeza. É, quem de vocês aí, já foi respondendo aí, quem de vocês sempre se deixa para depois? Coloca sempre todo mundo em primeiro lugar. Coloca todo mundo em primeiro lugar e se deixa sempre para depois. Coloca aí o trabalho em primeiro lugar, a família em primeiro lugar, o mundo em primeiro lugar, os amigos, e sempre fica deixando para depois a sua vida, a sua história, as suas coisas, né? Quantas vezes aí alguém te pede alguma coisa, você fala que sim para todo mundo, lembrando que quando você está dizendo sim para o outro, você está dizendo não para você. Isso aí. E antes da gente começar, eu também quero aproveitar e talvez até mais depois também a gente faz essa pergunta. Como a gente vai falar sobre procrastinação, sobre me deixar para depois, né? Isso tem muito a ver, claro, não é porque é só com vocês, acontece isso com todo mundo. Eu coloco o trabalho em primeiro lugar e acabo me deixando para depois. Isso aí é Mila, né? Mila, né, Silvia? É, Mila, deve ser E Camila. isso, quantas todos nós deixamos, acabamos deixando alguma coisa tomar conta, né, da nossa vida. Às vezes é o relacionamento, às vezes é o trabalho, os filhos e tantas outras coisas. Só que isso vem lá da nossa base, né? Não é obrigado a continuar assim, né? E a gente está batendo nessa tecla, nós e acredito que muitos profissionais dessa área, né, que está aí acordando, né, todos, né, despertando. Eu digo que isso aqui é um despertar, porque quantas vezes nós nos deixamos, eu mesmo me deixei tantas vezes para depois, e é tão bom quando a gente acorda, né, quando tem esse despertar, porque o trabalho, ele não é mais do que você, né? Até porque se você não está bem, né, isso em todas as áreas, mental, emocional, física, né, do seu intelectual, se você não está bem, como que você vai trabalhar bem? Como que você vai atender bem as pessoas? Como que você vai viver uma vida plena? Não tem como.
né? Então, nós é primeiro lugar, em primeiro lugar. Sempre é nós. Ah, mas isso é egoísmo? Não, isso não é egoísmo. Egoísmo quando você se coloca de uma forma, né, Silvio, que você está se exaltando melhor, né, do que o outro, né, e tal. Mas quando você se coloca em primeiro lugar, no sentido de se cuidar, né, de investir em você. E quando eu digo investir, é investir em todas as áreas, não é somente na área financeira. Investir no seu intelectual, investir no seu visual, investir na sua saúde. E para isso você precisa sim trabalhar, você precisa fazer dinheiro para você investir, porque é hora da gente quebrar essa crença, esse negócio de dizer assim, ah, mas tudo é o dinheiro. Sim, é muita coisa é o dinheiro. Que nem diz José Roberto, né? Gosto muito dessa frase. Tu sabe qual que é, né, Silvio? Como que é? O céu é azul. O, céu, José Roberto. o sol é amarelo, o céu é azul, e sem dinheiro a gente morre de fome. Isso mesmo. Então, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse tema, me deixe para depois, eu procrastino. O que você está se deixando? Aproveita esse bate-papo, isso aqui é um bate-papo, mas é um bate-papo muito importante, para que você reflita em que você está se deixando para depois. Quais são as situações da sua vida que está te consumindo, né, que você está deixando de existir. E tem a ver com autoconhecimento, isso tem a ver com o amor próprio, tem a ver com as crenças, com a nossa infância, tudo que foi passado para a gente, que ficou lá no nosso inconsciente, e agora é hora da gente despertar. Né? Não é hora da gente jogar a toalha ou colocar a culpa no outro, meu marido, meu filho, o governo. Não, é nós. O que te impede agora, né, de se priorizar? Eu faço essa pergunta como uma reflexão para vocês. O que te impede agora de se priorizar? Priorizar você como pessoa, como ser humano, como filha, como merecedora, como esposa, como mãe, né, como amiga, como profissional. O que te impede? Né? Porque, na verdade, nada nos impede. O que impede são as crenças, né, que a gente já tem e a gente vai deixando. E fala aí, Silvio, porque senão eu vou deixando, eu já ia falar mais coisas que é para falar lá no meio da live. Sem problema. E uma coisa que eu sempre falo e volto a repetir. Quando a gente está dentro do avião, a gente vai viajar para algum lugar. O que a aeromoça fala quando lá, se tiver turbulência, se tiver descompensação dentro do avião, o que tem que fazer quando cair máscaras? Coloco primeiro a máscara em mim e depois no outro. Porque se eu desmaiar, eu não socorro ninguém. E é a mesma coisa isso para a vida. Então, se eu priorizar sempre os outros, o trabalho, a família, e não me colocar em primeiro lugar, aí eu não consigo também, depois não tenho como eu socorrer eles. Então, eu preciso estar bem, saúde física, mental, espiritual, para que eu possa apoiar os meus familiares, para que eu possa ser um bom funcionário, um bom empreendedor. Então, eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar... E muita gente se fala, né? O que eu vou dar se eu não tenho? Então, não tem como uma pessoa dar aquilo que ela não tem. Então, ela primeiro precisa se abastecer, se encher, para poder transbordar na vida das pessoas. Então, que nem dá até para usar aquele saco vazio não para em pé. É exatamente isso. Se eu só me esvazio, eu estou esvaziando, estou dando o quê para os outros? Estou dando o resto? Não. Então, eu preciso sempre me encher, me preencher, para poder sempre dar o melhor para o outro. Então, por isso que eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Ter que cuidar de mim, cuidar da minha saúde física, mental, espiritual, para que quando eu for fazer algo pelo outro, eu faça sempre o melhor. E não o básico ou a média, né? Lembrando que mediano vem de medíocre. Então, você quer estar na média? Quer levar uma vida medíocre ou quer uma vida extraordinária? Então, se coloque em primeiro lugar. O que a gente pensa, nós pensamos, né, Silvio, agora que a gente terminou, né, aí, o desafio 21 dias, né, e a gente está com novidades, vindo com mais novidades aí, a gente encontrou muitas resistências, claro, foi um sucesso, sim, mas a gente encontrou muitas resistências em relação
a esse tema, eu me deixo para depois. A pessoa está sempre se dando desculpa, procrastinando, contando historinha, e está lá assim muito mal mesmo, né? Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E isso chega a afetar o físico, tudo isso chega a afetar fisicamente, né? E acarreta muitos tipos de doenças físicas e psíquicas também. E eu fiz muitas entrevistas com pessoas que queriam participar do Desafio 21 Dias, que eu fiz reuniões com pessoas pelo Zoom ou pelo vídeo, né, WhatsApp, e pessoas que ficaram de fora, que não entraram. E aí hoje, e não entraram porque justamente se deixaram para depois. Falavam assim para mim, Maria Antônia, eu sei, eu preciso disso. Eu sei, e encontrou ali até suas resistências, os motivos, seus bloqueios. Chegou a encontrar comigo ali na entrevista, elas chegaram a encontrar, mas elas não sabem fazer o como, entendeu? Porque o como é quem já viveu, é quem já estudou, é um profissional que vai orientar a fazer o como, né? E aí elas deixavam, principalmente mulheres, né? Eu falei muito com mulheres, apesar de ser um tema, um desafio voltado para homens e para mulher, né? Porque é tudo na área da nossa identidade, do nosso autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que todos precisamos. Então, não é só homem, não é só mulher. E eu encontrei muitas essas resistências. E aí, quando a gente hoje pensamos, a gente quase nem ia fazer live, né? Depois a gente fala, a gente vai fazer a nossa reunião e deixa a live para depois. Mas aí eu pensei nisso. Nossa, eu falava muito eu falei, vamos falar de quê? E depois eu falei, né, Silvia? Nossa, encontrei muito isso. E você também, né? Falou que encontrou muito essa resistência nas pessoas, de se deixar para depois. E aí eu te pergunto, olha para a sua vida hoje, Dagmar, Elinael, peraí que eu tô querendo tirar aqui uns comentários que eu tô no... Então, assim, olhe para a sua vida hoje e olhe para algumas áreas da sua vida. E eu costumo sempre falar assim, que quando você... As áreas que você olhar e que você não encontrar, você está tendo sucesso em que área? Está tendo sucesso nessa área que pelo menos nós temos pelo menos umas 14 áreas no mínimo aí da nossa vida que compõem, né, a nossa plenitude, né, que compõem aí que é para a gente estar em harmonização. E aí, quais dessas áreas que você olha, no mínimo aí 8 a 14 áreas que você não esteja com resultado? Ou você olha assim, eu não tenho resultado aqui, aqui, aqui. Onde você não tiver resultado, tem resistência, tem bloqueios, tem crenças. E é necessário que seja desbloqueado, é necessário que seja feito um trabalho, e é necessário que você se coloque em primeiro lugar, porque se você não se priorizar para isso, para se olhar, para se autoconhecer, para olhar para dentro de si, você não vai curar tudo isso que está aí, essas suas áreas que estão sem resultados. E aí tudo se torna muito rotineiro, tudo se torna mas o meu casamento é assim, é assado. Mas o meu trabalho. Mas o meu corpo. Mas isso, né? A gente fica colocando desculpa o tempo todo e não está satisfeito. Se não está satisfeito, vamos mudar. O que te impede de mudar? E o que te impede é justamente isso. É de você estar se deixando para depois. Você não se priorizar. Você só chega atrasado. Para você é atrasado. Para todo mundo, você faz. Você vai lá e faz, né? A gente precisa pagar a conta? Sim, óbvio, precisamos. Mas se você não estiver bem com você mesmo, né, como eu já falei, principalmente a área da saúde, saúde mental, emocional ou física mesmo, se você não tiver, como que você vai pagar suas contas? Né? Como que você vai desfrutar da vida? Como que você vai viajar? Como que você vai viajar com seus filhos, né? Com seu cônjuge? Vai dar uma vida bacana? Como? Não vai. Né? Você não tem energia para isso. Né? Você não tem energia vital para ir lá, para crescer, para evoluir, para mudar de trabalho. Né? Não estou satisfeita com esse trabalho, e aí agora? Eu vou ficar aqui porque só tem isso? Não, não só tem isso. Só tem isso se você deixar. Né?
Exatamente. E algumas das coisas que eu ouvi muito também de algumas pessoas, porque eu não tenho tempo. Tempo é questão de prioridade. Se você tem priorizado outras coisas, outras pessoas em vez de você, você nunca vai ter tempo para você. Então você tem que se priorizar. Coloque com prioridade. Não existe esse negócio de não ter o tempo. Porque quando você quer alguma coisa, você vai lá e faz. Se você está com uma dor de dente, você para tudo que você está fazendo e vai no dentista, porque esse dente está doente, está doendo. Virou uma prioridade para mim. Se você está com uma dor muito forte no peito, você para tudo que você está fazendo e vai no médico. Então, por que você sempre espera quando está grave? Por que você não vai antes? As pessoas, infelizmente, têm esse costume de só procurar um profissional quando está grave. A pessoa vai procurar um coach, um psicólogo, um terapeuta, quando já está no extremo da depressão, está no extremo da ansiedade. Então, por que já não começar a prevenir antes? Então, já começa a buscar mudança hoje. Eu tô com a vida mais ou menos, tá? E vai ficar com a vida mais ou menos até quando? Que tal ficar com a vida maravilhosa e extraordinária? Já começa de agora. Vai esperar a vida ficar pior para começar a se movimentar? Então, o ideal é já começar a cuidar agora da vida física, da mental, da espiritual, para não vir essas doenças psicossomáticas. Porque se você ficar esperando vir problema, quando vir, ele vem de uma vez. Não vai vindo aos poucos, né? Até vem aos poucos, assim, vem um probleminha aqui, outro ali, aí você vai acumulando probleminhas. Só que daqui a pouco ele vira um problema enorme e aí você não aguenta. E aí quando você não aguenta, é onde você cai na depressão, sofre de ansiedade. Então vai ficar até quando não tendo tempo? Não tenho tempo para fazer isso. Então isso, continue se deixando para segundo lugar. Até a hora que você descobrir que você está com alguma coisa que não tem mais cura, não tem mais retorno, não tem mais volta. E aí você vai falar, devia. Devia mesmo, agora já não deve mais nada. Quando era para ter feito, não fez. É isso aí, é isso mesmo. E, pessoal, quem tiver aqui, quiser fazer pergunta, como eu já falei, sabe? O que fazer, por exemplo, e por onde começar? Por onde começar, justamente. Começar se priorizando. Bom, você olha para você, faça-se pergunta. O que eu deveria fazer aqui, nessa área onde está, onde eu não estou tendo resultado? O que eu deveria... Às vezes eu já estou fazendo algo, mas não está no fazer, está no ser. Né? Porque às vezes a gente já está fazendo algo para que saia daquela situação, mas o fazer, ele está em segundo plano. E aí eu pergunto isso para mim, às vezes, eu pergunto o que eu ainda não estou fazendo, o que eu ainda não estou sendo, aliás, o que eu ainda não estou sendo para que eu possa fazer, ou o que eu estou sendo, mas que não está indo, não é o ideal. Né? Porque às vezes a gente está sendo uma situação, né? Nos tornamos como parte da gente, trazemos algo para ser nosso ali, para a gente conduzir a nossa história, e não é por aí. E aí é hora da gente refletir, da gente parar, da gente, né, raciocinar, viver e mudar a rota. Né? Sempre no ser, sempre no ser. Principalmente se é algo que eu já estou fazendo. Isso acontecia muito comigo. Eu acho que eu já contei aqui, porque eu gosto de contar os meus testemunhos, né? Assim, minhas coisas que eu já vivi. Eu acho que há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio a 2 anos atrás, eu questionava muito, e é aquela coisa que quando a gente questiona, é bom questionar, só não é bom a gente se vitimizar. E eu era até um certo ponto que eu não acreditava que eu era vitimista, de um certo modo, porque eu sempre fui, né, muito à frente, assim, eu falei, não, mas hoje eu admito, eu era vitimista. Porque eu ficava assim, mas eu já estou sendo isso. Eu já mudei aqui, eu já fiz aqui. Eu falava comigo mesmo, claro, eu não ficava falando para ninguém, né? Falava comigo mesmo, falava com Deus, né? Nos meus momentos ali. Porque é assim que a gente começa a transformação. É quando a gente se questiona, é quando a gente é honesto conosco mesmo, sabe? Com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Parar de ser hipócrita. Às vezes, quando a gente vai estar fazendo, numa
numa palestra ou você vai no workshop, às vezes eles dão alguns questionários para a gente responder, né? Ou até mesmo, às vezes, entrevista de emprego, eles dão muito, alguns questionários para a gente responder sobre a gente, né? E aí você vê que a gente não sabe falar sobre a gente, né? A tendência é a gente não a gente sabe falar de todo mundo. O fulano é assim, o fulano é perfeito, ou o fulano não é bom, o fulano é isso. Mas quando é para falar da gente, a gente não fala. Por quê? Porque falta sinceridade, falta honestidade conosco. Eu lembro que quando eu fazia a minha pós, uma vez era uma aula de psicologia e a professora deu um teste de preferência cerebral, né? E era muito extenso aquele teste, tinha que responder lá na sala. E tudo era novo para mim, né, naquele tempo. E eu respondi ali. Ela falou: não, tem que responder aqui, porque você não vai ficar pensando. Você tem que ser honesto com você. Ela ainda falou isso ainda. Você tem que ser honesto. Quando você fica pensando, aí tem lá vamos supor, múltipla escolha lá de 4, né, questões. E às vezes são muito parecidas, né, Silvia? E eu estou dando esse exemplo aqui porque a gente às vezes responde um questionário fora, no workshop, na sala de aula, só que esses questionários é para a gente responder aqui na nossa casa, é conosco mesmo, né? E responder ali, ó, sabe, na lata, é o que você é o que você está sendo naquele momento. Porque para ser transformado, você precisa perceber o que não está sendo, como você está sendo e está fazendo que não está funcionando. E a gente precisa ser honesto. Quando você ficar pensando, como são às vezes muito parecido, como a gente está em casa, a gente pensa, mas eu estou sendo, sabe, tá tudo certo, eu estou fazendo, eu estou sendo desse jeito e tal, mas não está encaixando, se não está tendo resultado, não está bom. E era aí o meu questionamento, né? Há uns 2 anos atrás. Eu questionava muito. E aí, quando você vai se questionando, você vai descobrindo, você vai desvendando as situações, os mistérios, né? E aí você vai só evoluindo, porque você precisa também se dispor. Estar disponível, né, a investir em você, a investir tempo, a investir dinheiro, a investir sentar para aprender, né? A dormir tarde, acordar cedo, né? E dormir tarde. Às vezes tem pessoas que estão o final de semana se divertindo, não, você está lá estudando, está lendo um livro, tá, sabe? É isso. Então, quando eu ia responder aqueles questionários, eu tenho os meus questionários da pós-graduação, e um dia desse eu estava dando uma olhada, falei, nossa, mas eu não era isso daqui, porque mudou tudo, né? Assim, e lá eu tinha que responder, e eu ficava. Naquele tempo eu não tinha esse autoconhecimento que eu tenho hoje, né? Então eu olhava assim, eu falei, caramba, mas eu queria colocar essa pergunta aqui que eu queria, porque eu sou assim. Aí eu lembro mas tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto com você. Porque quando você se assume suas fragilidades, aí você começa a evoluir. E tem gente que é muito dodói, né? A maioria de nós seres humanos somos muito dodói, né? Vivemos passando o remedinho, até criando, colocando como se fosse uma luva, né, nas nossas dores, nas nossas feridas, e por isso nós não somos tratados. Dá para nós mesmos nos tratar. A gente às vezes nem precisa de profissional, de um certo modo, sabia? Claro, você vai buscar ali as partes técnicas e tudo, né, os meios ali, mas dá para você mesmo. Se você for honesto com você, você pode sim começar a se tratar, mudar